do equilíbrio entre o céu e o inferno. Para que alguma coisa exista, é necessário que haja em todas as coisas um equilíbrio. Sem equilíbrio não há ação nem reação, porque o equilíbrio está entre duas forças, das quais uma age e outra reage. O repouso resultante de uma ação e de uma reação iguais chama-se equilíbrio. No mundo natural, há equilíbrio em todas e em cada uma das coisas, em geral nas próprias atmosferas, em que as inferiores reagem e resistem, na proporção que as superiores agem e fazem pressão. No mundo natural, há também equilíbrio entre o calor e o frio, entre a luz e a sombra e entre o seco e o úmido. Uma temperatura média é um equilíbrio. Há equilíbrio também em todos os seres dos três reinos do mundo, que são o mineral, o vegetal e o animal, porque sem equilíbrio neles, nada existe nem subsiste. Há em toda a parte como um esforço agindo de uma parte e reagindo de outra. Toda a existência ou todo o efeito se realiza no equilíbrio, isto é, se realiza porque uma força atua e outra sofre a ação, ou uma força influi agindo e outra recebe e cede de um modo conveniente. No mundo natural, o que age e o que reage chama-se força e também esforço. Mas no mundo espiritual, o que age e o que reage chama-se vida e vontade. Lá, a vida é a força viva e a vontade é o esforço vivo, e ao equilíbrio mesmo chama-se liberdade. Assim, o equilíbrio espiritual ou liberdade existe e subsiste entre o bem que age de uma parte e o mal que reage de outra parte, ou entre o mal que age de uma parte e o bem que reage de outra parte. O equilíbrio entre o bem que age e o mal que reage se dá nos bons, mas o equilíbrio entre o mal que age e o bem que reage se dá nos maus. Se o equilíbrio espiritual se realiza entre o bem e o mal, é porque tudo que pertence à vida do homem se refere ao bem e ao mal, e a vontade é o receptáculo. Há também equilíbrio entre a verdade e a falsidade, mas este equilíbrio depende do equilíbrio entre o bem e o mal. O equilíbrio entre a verdade e a falsidade é como entre a luz e a sombra, que operam nos indivíduos do reino vegetal na proporção que houver na luz e na sombra calor e frio. Porque a luz e a sombra nada operam por si próprios, mas é o calor que opera por elas, como se pode verificar no fato de haver uma luz semelhante e uma sombra semelhante no tempo do inverno e no tempo da primavera. A comparação da verdade e da falsidade com a luz e a sombra vem da correspondência, porque a verdade corresponde à luz, a falsidade à sombra e o calor ao bem do amor. E também, a luz espiritual é a verdade, a sombra espiritual é a falsidade e o calor espiritual é o bem do amor. Sobre este assunto, ver o capítulo a respeito da luz e do calor no céu, números 126 a 140. Há um perpétuo equilíbrio entre o céu e o inferno. Do inferno se exala e sobe continuamente um esforço de fazer o mal, e do céu continuamente emana e desce um esforço de fazer o bem. Neste equilíbrio está o mundo dos espíritos, que constitui o meio entre o céu e o inferno. Ver os números 421 a 431. Se o mundo dos espíritos está nesse equilíbrio, é porque todo homem, depois da morte, entra primeiramente no mundo dos espíritos,
e ali é conservado em um estado semelhante ao em que estava no mundo, o que não poderia acontecer se lá não houvesse um perfeito equilíbrio. Por este equilíbrio, todos os espíritos são examinados quanto à sua qualidade, porque lá eles estão em sua liberdade, qual a que existia neles no mundo. O equilíbrio espiritual é a liberdade no homem e no espírito, como se disse no número 589. A qualidade da liberdade de cada um é lá conhecida pelos anjos do céu, por meio da comunicação das afeições e dos pensamentos provenientes delas. E essa qualidade se manifesta à vista diante dos espíritos angélicos por caminhos que cada um segue. Os que são bons espíritos seguem pelos caminhos que se dirigem ao céu, mas os maus espíritos seguem os caminhos que vão ter ao inferno. Aparecem efetivamente caminhos naquele mundo, e é também a razão por que os caminhos, na palavra, significam as verdades que conduzem ao bem, e em um sentido oposto, as falsidades que conduzem ao mal. E é também por isso que ir, andar e caminhar significam na palavra as progressões da vida. Foi-me concedido muitas vezes ver tais caminhos e também ver espíritos andando e caminhando por esses caminhos, segundo as afeições e segundo os pensamentos provenientes destas afeições. Se o mal se exala e sobe continuamente do inferno, e se o bem emana e desce continuamente do céu, é porque cada um é cercado por uma esfera espiritual, e esta esfera eflui e emana da vida das afeições e dos pensamentos. E porque uma tal esfera de vida eflui de cada um, resulta que uma tal esfera também eflui de cada sociedade celeste e de cada sociedade infernal, e por consequência de todas as sociedades simultaneamente, isto é, de todo o céu e de todo o inferno. Se o bem eflui do céu, é porque lá todos estão no bem, e se o mal eflui do inferno, é porque lá todos estão no mal. O bem que eflui do céu vem inteiramente do Senhor, porque os anjos que estão nos céus são todos desviados de seu próprio e mantidos no próprio do Senhor, que é o bem mesmo. Mas os espíritos que estão nos infernos estão todos em seu próprio, e o próprio de cada um é absolutamente um mal, e por ser mal, ele é um inferno. Assim pode-se ver que o equilíbrio em que são conservados os anjos nos céus e os espíritos nos infernos não é como o equilíbrio no mundo dos espíritos. O equilíbrio dos anjos nos céus é conforme eles quiseram estar no bem, ou conforme no mundo eles viveram no bem, e daí também conforme eles tiveram aversão pelo mal. E o equilíbrio dos espíritos no inferno é conforme eles quiseram estar no mal, ou conforme no mundo eles viveram no mal, e daí também conforme eles foram de coração e de espírito contra o bem. Se o Senhor não governasse tanto os céus como os infernos, não haveria equilíbrio algum. E se não houvesse equilíbrio, não haveria céu nem inferno, porquanto todas e cada uma das coisas no universo, isto é, tanto no mundo natural como no mundo espiritual, sustentam-se por um equilíbrio. Que assim aconteça é coisa que pode ser percebida por toda pessoa racional. Se houvesse preponderância de uma parte e nenhuma resistência de outra parte, ambas não pereceriam?
O mesmo sucederia no mundo espiritual se o bem não reagisse contra o mal e não comprimisse continuamente a insurreição. Se unicamente o divino não fizesse isso, o céu e o inferno pereceriam, e com eles todo o gênero humano. Foi dito, se unicamente o divino não fizesse isso, porque o próprio de cada um, tanto anjo como espírito e homem, é mero mal. Ver número 591. Por isso, nunca anjo algum, nem espírito algum, podem resistir aos males continuamente exalados dos infernos, pois por seu próprio eles tendem todos ao inferno. Assim é evidente que, se o Senhor só não governasse tanto os céus como os infernos, não haveria salvação para quem quer que seja. Além disso, todos os infernos fazem um, porque os males nos infernos são conexos como os bens nos são nos céus. E resistir a todos os infernos, que são inúmeros e que atuam conjuntamente contra o céu e contra todos os que lá estão, só é possível ao divino, que procede unicamente do Senhor. O equilíbrio entre os céus e os infernos diminui e aumenta segundo o número dos que entram no céu e no inferno, e isso se faz diariamente, pela entrada de muitos milhares. Ora, conhecer e perceber essa diminuição ou esse aumento do equilíbrio, moderar e igualar essa entrada como uma balança é o que não pode fazer anjo algum, mas somente o Senhor, porque o divino procedente do Senhor é onipresente e vê em toda parte, seja onde for, para onde se inclina alguma coisa. O anjo vê apenas o que está perto de si e não percebe em si sequer o que sucede em sua sociedade. O modo por que todas as coisas foram ordenadas nos céus e nos infernos, para que lá todas em geral e cada uma em particular estejam em seu equilíbrio, pode até certo ponto tornar-se evidente pelo que já se disse e se mostrou a respeito dos céus e dos infernos, a saber, que todas as sociedades do céu foram distribuídas com a mais perfeita ordem, segundo os bens e segundo os gêneros e as espécies de bens, e todas as sociedades do inferno, segundo os males e segundo os gêneros e as espécies de males, e que sob cada sociedade do céu há uma sociedade do inferno correspondente ao oposto, e dessa correspondência oposta resulta o equilíbrio. Por isso, o Senhor continuamente providencia para que a sociedade infernal, que está sob uma sociedade celeste, não prevaleça. E quando começa a prevalecer, ela é contida por diversos meios e reduzida a uma justa relação de equilíbrio. Estes meios são muitos, vou apenas mencionar alguns deles. Certos meios se referem a uma mais forte presença do Senhor, outros a uma comunicação e a uma conjunção mais estreita de uma ou de muitas sociedades com outras sociedades. Outros em lançar em desertos os espíritos infernais que estão em superabundância. Outros em transportar alguns infernais de um inferno para outro. Outros em pôr em ordem os que estão nos infernos, o que também se faz por vários modos. Outros em esconder certos infernos sob envoltórios mais densos e espessos, e também em aprofundá-los mais, além de outros meios e também dos meios empregados nos céus que estão por cima dos infernos. Esses pormenores foram dados para que se compreenda de algum modo que só o Senhor é quem provê para que haja em toda parte um equilíbrio entre o bem e o mal,
Assim, entre o céu e o inferno, porque é em tal equilíbrio que se funda a salvação de todos nos céus e de todos nas terras. Deve-se saber que os infernos continuamente atacam o céu e procuram destruí-lo, e que o Senhor continuamente protege os céus, desviando os que estão lá dos males provenientes de seu próprio e conservando-os no bem que procede dele mesmo. Foi-me permitido muitas vezes perceber a esfera que efluía dos infernos. Era toda uma esfera de esforços para destruir o divino do Senhor e daí o céu. Percebi também algumas vezes as ebulições de alguns dos infernos, que eram esforços para se escaparem deles e para destruírem. Por sua vez, os céus nunca atacam os infernos, porque a esfera divina procedente do Senhor é um esforço perpétuo para salvar a todos. E como os que estão nos infernos não podem ser salvos, pois todos os que os habitam estão no mal e são contra o divino do Senhor, é por isso que, tanto quanto é possível, as sedições nos infernos são reprimidas e as crueldades suspensas, para que os espíritos infernais, precipitando-se uns contra os outros, não ultrapassem os limites de suas crueldades. Isto também é operado por inúmeros meios do poder divino. Há 2 reinos em que foram repartidos os céus, a saber, o reino celeste e o reino espiritual. Ver números 20 a 28. Há igualmente 2 reinos em que os infernos foram distintos. Um desses reinos é oposto ao reino celeste e o outro é oposto ao reino espiritual. O que é oposto ao reino celeste está na plaga ocidental, e os que lá estão são denominados gênios. Mas o que é oposto ao reino espiritual está na plaga setentrional e meridional, e os que lá estão chamam-se espíritos. Todos os que estão no reino celeste estão no amor para com o Senhor, e todos os que estão nos infernos opostos a este reino estão no amor de si. Todos os que estão no reino espiritual estão no amor para com o próximo, e todos os que estão nos infernos opostos a este reino estão no amor do mundo. Daí fica claro que o amor para com o Senhor e o amor de si são opostos, e que o mesmo acontece ao amor para com o próximo e o amor do mundo. O Senhor continuamente provê a que nada eflua dos infernos opostos ao reino celeste do Senhor nos que estão no reino espiritual, porque se tal sucedesse, o reino espiritual pereceria. Acima se disse a razão disso, números 578 e 579. São estes os 2 equilíbrios gerais que são continuamente mantidos pelo Senhor.